Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria ter você por aqui para mais uma reflexão na Palavra de Deus. E o texto que eu quero ler para nós refletirmos sobre ele é Carta aos Hebreus, capítulo 7, o versículo 25. Esse texto diz o seguinte: portanto, ele, Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele é capaz de salvar definitivamente, ou como algumas versões vão trazer, perfeitamente, aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Se eu perguntasse a você, o que Jesus está fazendo nesse momento? O que Jesus está fazendo agora? Talvez a gente pense, nossa, ele deve estar, construindo casas para a gente. Algumas pessoas vão dar essa resposta, entendendo que Jesus foi para o Pai para nos preparar lugar. Então Jesus seria uma espécie de chefe de construção, mestre de obras, e ele está lá preparando lugares para a gente, casas literais para a gente, construindo, e a hora que tiver tudo pronto, não sei se você já ouviu isso, a hora que tiver tudo pronto, aí ele volta para nos buscar. Outras pessoas podem dizer, Jesus está descansando, Jesus está sentado no trono, governando o mundo, ele está descansando de toda a obra que ele fez. A obra de redenção foi muito pesada, se encarnar, estar entre nós, morrer numa cruz, ressuscitar, tudo isso foi muito desgastante, foi muito cansativo, e Jesus agora está reinando, sentado no trono, tranquilo, até dar o momento, dar a hora, quando se completar a hora de voltar, quando o despertador do céu tocar, Jesus vai voltar para nos buscar. Bom, isso não é nenhum mistério para o Novo Testamento. O Novo Testamento diz para nós exatamente o que Cristo está fazendo agora. Muitas pessoas não sabem a resposta disso porque há uma doutrina dentro do meio cristão reformado que não é uma das doutrinas mais populares. Ela geralmente é esquecida, não é por maldade ou por alguma coisa assim. Geralmente ela é menos enfatizada, ela é deixada de lado. E eu estou falando da doutrina da intercessão de Cristo. Muitas pessoas conhecem a doutrina da justificação. O que é a doutrina da justificação? É uma das doutrinas centrais da teologia reformada que diz que o Senhor Jesus nos justificou diante de Deus. Nós não somos justos, nós somos pecadores, nós somos culpados do nosso pecado. Mas um inocente, alguém perfeito, o Senhor Jesus Cristo, esteve entre nós, se entregou no nosso lugar, viveu a vida que o primeiro Adão não conseguiu viver, ele venceu onde o primeiro Adão perdeu, onde ele caiu, e ele colocou sobre nós essa sua justiça. Jesus cumpriu perfeitamente a lei de Deus, coisa que nenhum de nós conseguimos fazer, e ele nos entregou, ele nos vestiu com a sua roupa de justificação, de modo que nós somos considerados justos diante de Deus, e ele levou sobre si a nossa roupa de condenação. Por isso ele morreu, ele se entregou por levar sobre si os nossos pecados. Esse processo, a atribuição da justiça a nós e o ato de levar as nossas culpas sobre si, é o processo da justificação. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 5, versículo 1, quando ele escreve: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados por meio da fé, através da obra de Jesus Cristo. Jesus colocou sobre nós a sua veste de justiça. Então, essa doutrina é tão importante, meus queridos, porque ela diz que quando Deus olha para mim e para você, Deus não vê o nosso pecado, Ele vê a justiça de Cristo. O que significa que, para Deus, nós não somos meramente pessoas que ofenderam a Deus e foram perdoadas. Quando Deus olha para nós e vê a justiça de Cristo, então Ele vê em nós pessoas que nunca pecaram,
Não é simplesmente como se nós tivéssemos sido perdoados, como se Deus tivesse olhado para o nosso pecado e, tá bom, eu te perdoo, deixa para lá. Não. Ele olha para nós e nos enxerga inocentados. Nós somos inocentes, como se nós nunca tivéssemos o ofendido. Isso não por causa das nossas obras, não porque ele achou a gente bonitinho, bonitinha. Isso por causa dos méritos de Cristo. A perfeição e a justificação de Cristo foi colocada sobre nós. É por isso que nós não seremos condenados por causa da obra e do mérito da cruz de Cristo. Mas há outra doutrina muito importante que, inclusive, é conectada à doutrina da justificação, que é a doutrina da intercessão de Cristo. O que significa que Cristo não se cansou da sua obra e agora está descansando no céu, ou ele está fazendo casa para as pessoas morarem lá. Não. Após a obra vicária de Cristo, após o seu sacrifício substitutivo, após tudo que ele fez na cruz, o coração dele continua pulsando de amor por nós de tal modo que ele está sempre a interceder por nós diante de Deus, o Pai. Isso não quer dizer que o Pai tem uma má vontade para com a gente, como se o Pai tivesse uma indisposição. O Pai está lá querendo matar todo mundo e o Filho está lá, não mate, olhe para o meu sacrifício, olhe para o meu sangue. Não é essa a realidade. Inclusive, a obra de Cristo foi ordenada pelo Pai. O Pai nos ama, Ele nos ama com amor eterno. O que acontece é que o coração de Cristo é tão apaixonado por nós, ele pulsa tanto em nosso favor, dele fluem tanta graça e misericórdia em nossa direção, que ele não consegue fazer outra coisa. Ele está sempre a interceder pelos seus. Essa doutrina é confirmada pelo apóstolo Paulo quando ele escreve ainda aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 34, onde ele diz: quem os condenará, falando dos eleitos de Deus, dos escolhidos de Deus, foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Tá vendo só que o que Cristo está fazendo agora, nesse momento, é orando por você, é orando por mim, é intercedendo por nós, é rogando ao Pai por nós, pecadores. E o versículo 25 de Hebreus 7 diz: portanto, Ele, Jesus Cristo, é capaz de salvar perfeitamente. Jesus é poderoso para nos salvar de modo definitivo, amplo, abrangente, perfeito. Mas o que significa, na prática, ser salvo perfeitamente? Em primeiro lugar, isso significa que, como nós somos perfeitamente falhos e pecadores, nós necessitamos de alguém que nos salve perfeitamente. Jesus nos salvar definitivamente, perfeitamente, significa que ele tem salvação suficiente para cobrir todos os nossos pecados, todas as nossas falhas e impurezas. Em segundo lugar, isso significa que Cristo, que nos salva perfeitamente, não é só um colaborador no processo. Jesus não faz parte do processo para a gente fazer o restante. Nós somos incapazes de fazer isso. Nós somos perfeitamente pecadores. Nós somos imprecisos no agradar a Deus. Nós carecemos da graça de Deus. Então, Cristo nos salva perfeitamente, absolutamente, definitivamente. Não é Ele fazendo uma parte e nós, do outro lado, fazendo a outra parte. Não, Ele sozinho, de forma monergista, conclui todo o processo da salvação. O que nós não conseguimos fazer, Ele fez por nós. Do contrário, o versículo traria que Ele é capaz de nos salvar parcialmente. Não é isso que o verso diz. Ele pode nos salvar perfeitamente. Isso também significa que, como Ele nos salva perfeitamente, essa salvação é completamente abrangente. O versículo 24, o versículo anterior ao que nós lemos, diz: visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente.
perfeito. O sacerdócio de Jesus, mesmo quando nós pensamos na questão temporal, o sacerdócio de Jesus, ele abrange a completude da nossa vida. Antes de nós existirmos e após a nossa existência, a sua salvação e o seu sacerdote estarão em pleno vigor. O que Deus fez por você abrange a completude da sua existência. E em quarto lugar, ser salvo perfeitamente por Cristo significa que a totalidade dos nossos pecados foi coberta pelo sangue de Jesus. Eu até já mencionei isso aqui. Ser salvo perfeitamente por Jesus significa que a totalidade dos nossos pecados, os meus e os seus, foi coberta por Cristo Jesus. Geralmente nós temos uma área da nossa vida, um quarto escuro da nossa alma, um lugar tenebroso que nós olhamos para ele, olhamos para esse pecado em particular e pensamos: eu não sei se Jesus morreu. Quer dizer, Jesus pode ter morrido por vários dos meus pecados, mas esse pecado em particular parece ser uma coisa muito forte. A mancha que esse pecado causou ou causa em mim é uma coisa irrecuperável. Saiba, meu querido, minha querida, que Jesus nos salvar perfeitamente significa que o seu coração tem amor e graça suficiente para entrar nos recônditos mais profundos da nossa alma e alcançar aquelas áreas nas quais nós somos mais envergonhados, naqueles lugares, naquelas regiões onde nós mais caímos, onde nós mais somos derrotados. O Senhor Jesus, com seu poder redentor, perdoador e restaurador, é capaz de abraçar a nossa vida e nos ajudar mesmo com essas dificuldades. É interessante olhar para o coração de Cristo e perceber que o coração do Senhor Jesus se voltará ainda mais para esses lugares que nós consideramos os mais tenebrosos, os mais obscuros da nossa alma, os mais escondidos do nosso coração, essas regiões das quais nós mais nos envergonhamos. É para aí que o coração do Senhor Jesus se volta com maior vigor e com maior vontade. Nós temos a impressão de que Jesus olha para nós e sente nojinho dos nossos pecados, não é? Quando nós estamos na lama, quando nós estamos sujos, contaminados por esses pecados. Mas a verdade é que quando nós nos voltamos ao Senhor, Ele se sente ainda mais atraído por essas regiões. O sangue dele quer lavar ainda mais essas regiões tenebrosas e obscuras da nossa alma. E essa é a razão de nós não sermos condenados por toda a sua obra que ele já fez e porque ele sempre olha para nós com um olhar intercessor. O verso diz que ele está sempre a interceder por nós. Ele não desiste quando nós somos maus. Ele não desiste quando nós fracassamos. Ele não desiste nem mesmo quando nós nos afastamos. O coração dele está sempre pulsando por nós, porque essa é a sua natureza, uma natureza de graça e uma natureza de amor. Talvez você esteja vivendo já há um tempo longe do Senhor, e isso tem gerado em você tristeza, claro. Como você pode ser feliz longe de um amor assim, longe de um coração que pulsa e flui amor e graça por você? Como você pode ser feliz e realizado? Como você pode se encontrar diante da existência se você está distante, se você está com as portas fechadas para um Deus que se entregou por você e, mais do que isso, está a se entregar por você o tempo todo em forma de intercessão diante do Pai? Eu quero convidar você a colocar diante do Senhor os seus pecados, os piores. Liste os piores dos seus pecados, os que mais te envergonham, os que são menos aceitos socialmente. Coloque eles diante de Deus, porque por mais que você pense que essa ferida está feia demais, Ele pode te sarar. Por mais que você pense que a mancha está escura demais, o sangue dele pode te limpar, porque Ele está sempre a interceder por você. Vamos orar?
Senhor Deus, nós bendizemos o Seu nome e Te agradecemos por tão grande amor e por tão grande graça. Nós pedimos ao Senhor para que o Santo Espírito de Deus abra o nosso coração para recebermos tão grande amor e percebermos, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para percebermos com gratidão tão grande sacrifício. Que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar a entender que nós somos carentes do Senhor, que precisamos do Senhor em tempo integral, mas podemos descansar no Senhor, que é o Deus que está sempre a interceder por nós. Bendito seja o Seu nome, Jesus. Oramos em Seu nome. Amém. Amém, queridos. Não esqueçam de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar essa meditação com alguém que possa ser edificado, tocado por ela. Certo? Grande abraço. Até a próxima.